Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento já está acompanhando conosco a nova edição do Jornal do Sul de Minas e com enorme alegria nós estamos saudando a sua amizade, o seu carinho, a sua audiência para com esse que é o primeiro informativo do dia aqui pela nossa TV Postos. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pelas redes sociais, pelo facebook.com/Jornal do Sul de Minas. É uma ferramenta que está ao seu dispor para que você não apenas possa assistir no seu telefone celular, no seu smartphone, no seu notebook, como interagir conosco. E isso também pode acontecer através do 3721-6955 ou pelo meu WhatsApp particular, que é o 99137-9649. 99137-9649 aí na tela, para você também enviar os seus questionamentos aí para a pauta do programa de hoje, para a convidada do programa de hoje. Sempre saliento dos horários alternativos desta edição. Se você não puder vê-la na íntegra agora, poderá revê-la nos nossos horários alternativos, às 15 horas, também às 23 horas e 30 minutos. E sempre lembrando, hein, no comecinho da tarde, a edição também chega ao nosso aplicativo. Se você não tem, baixe o aplicativo, que é TV Postos Play, e já no início da tarde, esta edição sobe para o aplicativo e você também poderá usar essa ferramenta para conferir a edição de hoje. Com enorme satisfação, estamos recebendo mais uma vez, comentava aqui fora do ar que fazia tempo que ela não nos dava aí o prazer de retornar ao programa, e hoje está conosco a querida amiga, vereadora Maria Cecília Figueiredo Opípari, a Cissa, que eu saúdo agora mais uma vez. Muito obrigado, viu, Cissa? Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço o convite mais uma vez, é muito bom estar aqui com você, um amigo de longa data. De longa data. Né? E participando desse programa que é tão querido por mim. Muito obrigado, Cissa. Obrigado pela gentileza de estar conosco aqui e saúdo com a mesma alegria um querido amigo também que sempre é muito gentil aos nossos chamamentos, advogado Dr. Elvio Bezerra. Bom dia, Elvio. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigado. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que acompanham o Jornal do Sul de Minas. Bom dia, nossa convidada Cissa. Estar com a Cissa é sempre uma oportunidade aos bons debates políticos. Eu gosto bastante de estar com ela. E é claro que o convite para a Cissa, além de nos proporcionar a oportunidade de revê-la, né, pessoalmente, o convite de agora é pertinente a esse fato, não é, do anteprojeto de lei para um olhar diferente sobre as charretes e impostos de Caldas. E é engraçado porque quando o Gustavo Bonafé esteve aqui recentemente, ele, não sei se foi você que estava aqui, não, né? Ele disse nas entrelinhas, ele não foi explícito, talvez até porque não pudesse ainda antecipar, mas ele disse nas entrelinhas que aconteceria uma reunião na Câmara com um momento contundente para o assunto charrete. E acabou acontecendo a apresentação desse anteprojeto de lei que foi feito aí a várias mãos, né, vereadora? Na realidade, tudo começou em 2017, quando eu propus e chamei os vereadores para participar e assinar comigo de um requerimento para que a gente criasse uma comissão de estudos para analisar a Lei Complementar 58, que é a lei que rege as zoonoses do município de Poços de Caldas. A gente precisava que essas leis fossem todas colocadas em uma única lei. As leis eram dispersas e a gente tinha essa dificuldade, tanto quanto a fiscalização, tanto quanto a punição dos maus tratos, tanto quanto a prevenção dos maus tratos, a castração e a regulamentação de todas as zoonoses do município de Poços de Caldas. E aí compôs essa comissão, junto comigo, que fui presidente, o vereador Gustavo Bonafé, que foi o meu vice, a vereadora Lígia, o vereador Lucas e o vereador Marcelo. Proporcionalmente, os partidos políticos indicaram esses vereadores. Eu, como fui a autora do requerimento, eu fui a presidente dessa comissão. Depois de um longo estudo, assim, de aproximadamente 1 ano e meio, nós encaminhamos ao Executivo, ano passado, em agosto, um anteprojeto de lei para que fizesse um Estatuto de Defesa e Proteção dos Animais. E até hoje nós não recebemos um retorno do Executivo. Nós já fizemos um pedido de informações cobrando e nós não tivemos uma resposta de quando voltaria esse anteprojeto de lei. Esse anteprojeto de lei contemplava
um capítulo inteiro para as charretes do município de Poços de Caldas, que tem uma lei específica, que é a Lei 3.433. De quanto é essa lei, você sabe? De... Antiquíssima, né? Não é muito, não. Não? Não, é de 93. 25 anos, mais ou menos. Ou 93, estou confundindo 87, perdão. 87. E aí a gente analisou com muita responsabilidade. O que aconteceu para que a gente chegasse a esse ponto de encaminhar um anteprojeto de lei pedindo a extinção da atração animal do município de Poços de Caldas? Primeiro que a gente não tem problema com os charretistas pessoais. É importante a gente deixar claro isso. O que nós não aceitamos mais é a questão do trânsito pesado no município de Poços de Caldas e os maus tratos com os animais, que vem ocorrendo sistematicamente. Não é uma, duas vezes. E a reclamação da população em relação às pessoas que criam esses cavalos nas ruas. Criam esses cavalos nos bairros, deixam soltos à noite, deixam aquela sujeira toda perto das residências. Então, isso foi levando em consideração todo esse nosso estudo. E aí, a semana passada, nós fizemos uma reunião na segunda-feira, eu propus aos vereadores, né, que a gente fizesse um levantamento e estudo. Eu e minha assessora debruçamos muito em relação a esse projeto, porque nós entendemos que teria que ser um projeto muito responsável, né, que teria que ter contemplasse assim, uma transição para que essas pessoas não pudessem ficar à mercê, né? A gente sabe que a gente jamais gostaria que essas pessoas ficassem ao léu, mas é importante dizer de que essas pessoas têm assim, uma relação muito grande com o comércio de Poços de Caldas. Muitos comércios, eles necessitam e eles até ficam muito felizes com esses charretistas levando os turistas uma diretamente parceria ali, né? Dentro dos seus comércios. E é importante lembrar de que dentro do Código de Trânsito Brasileiro, depois o Dr. Elvio, que é um advogado muito querido por mim, até queria deixar aqui no meu registro, uma pessoa que eu tenho uma admiração e um carinho muito grande, né, pela sua responsabilidade, pelo sua maneira de lidar com seriedade, com respeito, né, à divergência de opinião. Mas ele pode afirmar, o Código de Trânsito Brasileiro fala no seu capítulo, no seu artigo 24, né, de que quem regula o trânsito do município de Poços de Caldas é o município. Então, a lei federal remete aos municípios essa regulação de trânsito. Então, compete sim ao município de Poços de Caldas a extinção ou não da atração animal. Cissa, analisando essa situação das charretes, né, não é um tema atual em Poços de Caldas. Sim. E aí tem 3 questões que eu queria trazer. Primeiro, o assunto já esteve à tona na Câmara várias vezes, inclusive quando o vereador Tiago, da época, trouxe a importância de discutir o tema numa audiência pública e, da época, trouxe aí a importância do poder público municipal chegar com apoio maior para os charretistas. E aí, na defesa até dos charretistas, teve uma ação judicial recente, o posicionamento da juíza, justamente trazendo que essa necessidade cabe ao Poder Executivo regulamentar, mas traz 2 pontos apontados. Um é a tradição que a charretes tem para o município, para a história de Poços de Caldas. E a outra questão da tradição é essa voltada para o Código de Trânsito, que tem um posicionamento até da questão jurídica, que traz essa proibição do setor. A Câmara abordou dessa forma? Sim. Na proibição do Código de Trânsito, isso não existe, né? No artigo 24, no parágrafo 18, ele fala que compete aos municípios regulamentar o trânsito do município de Poços de Caldas e extinguir ou não a atração animal. Então, isso lá está muito claro, muito explícito, que remete aos municípios. Nós fizemos por anteprojeto de lei porque nós não tínhamos competência para fazer enquanto lei ordinária, né? Nós tentamos de todas as maneiras, então por isso nós remetemos ao Executivo por anteprojeto de lei. A tradição é muito importante a gente lembrar de que é um anteprojeto e a gente está aberto a todas as propostas de discussão. Inclusive, né, eu recebi mensagem do advogado, uma pessoa dos charretistas, doutor Alexandre, uma pessoa que eu tenho muito respeito também, eu acredito que ele é uma pessoa que dialoga com muita seriedade, muito respeito, e acho que isso é importante. E os charretistas que vão nós vamos encontrar com eles amanhã, 2 charretistas amanhã na parte da tarde. O que eu não aceito, e eu acho que é muito importante a gente deixar isso, é ameaças. Tem acontecido isso, vereador? Aconteceu, já aconteceu Eu estou perguntando porque eu vi uma
uma entrevista, não me lembro para qual veículo, do vereador Gustavo Bonafé, exatamente dele. E ele mencionou isso, não explicitamente, não é? Não dando nome aos bois, no caso, o nome aos cavalos, mas ele mencionou alguma coisa com relação a ameaças. Na outra legislatura, eu que fui vereadora de 2009 a 2012, eu também já tentei fazer algumas ações em relação às charretes. Isso aqui também não é do meu mandato de agora, isso já vem de muito tempo. Também, lá naquele período lá, as pessoas não entendiam, então fala exaltados, né? Manda recado pela minha irmã. Então, é umas coisas assim que eu não vou admitir. Dessa vez, se acontecer de extrapolar essa questão, né, aí nós vamos ter que partir para maneira judicial mesmo, porque eu acho que a gente está tentando dialogar. Não é um projeto que está pronto e acabado, que a gente pode construir, né? Cabe ao Poder Executivo uma análise criteriosa e fazer um outro olhar. Eu já tive algumas outras propostas de tirar do centro da cidade e fazer nos pontos turísticos. É uma proposta? Não sei se é a solução. O que não cabe mais é os charretistas criarem os seus animais nas ruas do município de Poços de Caldas, nos bairros, deixando os animais soltos. Muitos animais sofrem maus tratos e não vem me dizer que não existe. E as redes sociais estão pulverizadas de fotos de cavalo comendo lixo ali na lixeira residencial. Exatamente. Não é? Está pulverizado de foto, é só acessar um pouquinho que a gente assiste. Porque não ver as comporta fotos. mais eles manterem seus animais dentro dos bairros, soltos, e às vezes cercado por algumas coisas assim totalmente amadoras, não tendo estrutura nenhuma. A população não pode ficar à mercê disso. Então, nós temos que pensar. E eles, em contrapartida, têm que buscar uma outra solução. Porque da maneira que está muito fácil. Cria os animais na rua, soltam à noite, né? Ficam, às vezes, sobem as ruas da cidade, né? Na Rua Assis, principalmente, que é uma rua muito íngreme, com os animais. Então, vamos pensar um estábulo municipal, onde eles vão ter que ter um acompanhamento e às custas dele, porque não pode ser às custas do poder público. E é muito importante deixar claro isso, porque aí é de responsabilidade deles. Eles têm que ter um local para manter esses animais na área central, e eles vão fazer os passeios ali por perto. Então a gente tem que pensar, tem que estudar, e eu acho que isso daí foi um passo muito importante, mas nós estamos abertos ao diálogo. Eu acredito que a grande questão colocada pelos vereadores que participam da comissão é justamente a importância de se dialogar o assunto, né? Sim. Aí, até numa matéria que a própria Câmara ela faz alguma menção de alguns municípios que têm a tradição de charrete, que o serviço foi se encerrando até por posicionamento do poder público, da Câmara de Vereadores. O município de Petrópolis chama a atenção porque foi realizado um plebiscito com relação ao assunto. Pensa-se nisso para Poços de Caldas? Sim, nós pensamos até no estudo, né, na comissão de estudos. O custo do plebiscito é muito alto para o município e arcaria a Câmara Municipal. As pessoas, né, iriam ficar um tanto quanto bravas por conta de tirar recursos públicos para se fazer um plebiscito municipal. Isso só pode ocorrer dentro do período eleitoral, então teria que acontecer agora, nesse próximo... Lá em Petrópolis, se eu não estou enganado, aconteceu junto. Isso, acontece com o processo eleitoral. Porque aí ficaria mais barato o custo, né, do plebiscito. A gente pensou nessa possibilidade, mas nós não conseguimos prosperar nessa coisa. Então a gente tinha que fazer isso um tanto quanto antes. É importante de que o projeto de lei anterior contemplava que acabaria com a hereditariedade. Já seria um primeiro passo dentro daquele anteprojeto de lei. E a longo prazo, né, as charretes já não iam mais existir. A gente entende que é tradição, mas a gente tem que pensar que Poços de Caldas não comporta mais os animais como estão dentro do trânsito, dentro do município. Então a gente tem que buscar alternativas, né, soluções para evitar os maus tratos, né, primeiramente os maus tratos, para a gente tomar conta dessas famílias, porque a gente também tem responsabilidade com essas famílias. Em nenhum momento a gente disse que a gente vai deixar essas famílias a Deus dará, à mercê, tanto que no artigo 5º a gente fala dessa transição e as secretarias competentes para analisar. E a gente fala também de que a gente precisa estudar uma possibilidade. Então, acho que a gente tem um passo muito importante com diálogo, com respeito e com responsabilidade. Eu acho que existem, né, possibilidades de se equacionar isso de uma maneira bastante amistosa. Por exemplo, não é segredo para ninguém,
daquela atração que existe no Central Park em Nova York, que eu tive a oportunidade de ver. São belas carruagens que transitam num trecho curto, não é? A primeira vez, Casa de Ferreira, Espeto de Pau mesmo, né? A primeira vez que eu andei de charrete já era adulto e foi fora de Poços de Caldas. Foi em Lambari. E lá as charretes, elas transitam no entorno do Lago Central, que tem lá em frente ao antigo cassino. Acabou. Por que não se pensar num trajeto para manter a tradição, para matar a curiosidade de quem nunca tenha andado de charrete? Seria uma alternativa. Eu acho que todas as possibilidades são viáveis se a gente sentar e conseguir equacionar esse problema. O que não dá é para ficar uma briga entre protetores e charretistas. Isso eu até sempre tenho dito nas minhas entrevistas. O que a gente não quer mais é aquele confronto e o enfrentamento entre os charretistas e as protetoras. Eu acho que passou da hora da gente sentar e dialogar. E é importante também lembrar de que, através de minha propositura por um anteprojeto, o prefeito encaminhou à Câmara em forma de projeto, ele estava querendo muito a criação de um Conselho de Defesa e Proteção dos Animais, e hoje Poços de Caldas já conta com esse Conselho de Proteção e Defesa dos Animais, que contempla as protetoras, os charretistas dentro deste conselho, e que a população pode participar. Eu acho que é muito importante esse espaço de debate. Ao contrário do que está acontecendo no governo federal, né, de que nós estamos canetados, acabando com todos os conselhos, Poços de Caldas ainda mantém os conselhos e a participação popular é muito importante. Cissa, e nessa possibilidade do diálogo, porque a comissão tem 1 ano e meio de estudo, o assunto já é debatido há bastante tempo, até com audiência pública, como mencionei anteriormente. É possível chegar num consenso? A minha pergunta é, não terminando com o trabalho das charretes e, ao mesmo tempo, atendendo o que traz a proteção dos animais? Ou não, o posicionamento é mais taxativo, tem que se acabar com a questão das charretes? Olha, o que nós colocamos dentro desse nosso projeto de lei é que deveria acabar com a atração animal dentro do perímetro urbano, né, que é no município de Poços de Caldas. A gente tem propostas e a gente pensa, existem hotéis, fazendas no município. Por que essas pessoas não poderiam estar fazendo o seu turismo e o turismo rural, né? Que a gente também entende. O que eu falo que a gente tem que partir de um princípio é de que a gente tem que dialogar com muita responsabilidade e respeito e a gente tentando, todas as partes, entender o posicionamento do outro. O que nós não queremos mais é maus tratos e o trânsito caótico no município não comporta mais esse meio de tração animal dentro do município. Muito bem, nós temos um primeiro e rápido intervalo. Reitero o convite para você continuar conosco, porque o assunto é efervescente, não é? Esse anteprojeto pertinente aí à situação das charretes em Poços de Caldas, com a vereadora Maria Cecília Figueiredo Opípari. Faço questão absoluta de sempre falar o nome completo dela, não é? Essa é a querida amiga Cissa, que volta com a gente daqui um pouquinho. Muito bem, de volta ao vivo com você aqui dos estúdios da TV Poços, quando estamos recebendo a vereadora Maria Cecília Figueiredo Opípari, nossa querida amiga Cissa, que é uma das vereadoras que assina o anteprojeto, né, que já está encaminhado ao Executivo Municipal. A partir desse momento, Cissa, da chegada do anteprojeto ao Executivo, existe um tempo hábil para isso ou fica a critério do próprio Executivo a devolução para a Câmara? Fica a critério do Poder Executivo a devolução do anteprojeto de lei em forma de lei, né? Do Conselho dos Animais, eu encaminhei mais ou menos 1 ano antes e o prefeito encaminhou logo depois de 1 ano, né? O do anteprojeto da Se você diz só, é o anteprojeto do Conselho. Isso. É porque eu também não podia fazer por projeto de lei, porque aí... Por que não? Porque aí é competência exclusiva do Poder Executivo. Por isso que as pessoas às vezes reclamam, falam assim, mas os vereadores nunca fizeram um projeto para extinguir a charrete no município, porque não é competência do Poder Legislativo. Isso é uma responsabilidade e compete unicamente e exclusivamente ao Poder Executivo.
Então, existem limitações que o Poder Legislativo não se pode Até porque é fazer uma regulamentação no caso Isso. da charrete. Como regulamento trânsito, cabe ao Poder Executivo. Então, não tem prazo para o prefeito analisar e estudar e não tem prazo para ele devolver à Câmara, e a gente espera que a gente abra o diálogo e o debate o mais rápido possível e construir esse projeto de lei para ser encaminhado à Câmara. A gente fica torcendo por uma celeridade, não é? Do Executivo, porque não adianta querer ficar tapando o sol com a peneira. Não é? A coisa precisa ser resolvida. Então não adianta empurrar com a barriga, não, a gente deixa isso aí para depois, vamos. Sabe, eu acho que o quanto antes o Executivo puder dar a devolução desse anteprojeto para que as coisas caminhem da maneira que elas tiverem que caminhar, eu acho que é interessante para todo mundo. Não é? Me permita aqui, Cissa, saudar os amigos, Marcelo Gualberto, o grande Marcelo, dizendo, e aí eu vou verbalizar aqui o que está postado aqui, escrito. Marcelo Gualberto, fim da charrete já, uma vergonha para Poços de Caldas, tá certo? O Adriano Barbosa também fez uma outra colocação, que é um pouco a parte do assunto que nós estamos falando, e eu falo daqui um pouquinho. Tá bom, Adriano? Obrigado aí. Cissa, nós tivemos, paralelamente ao envio do anteprojeto, uma pesquisa informal de um site de notícias bastante conceituado, né, nas redes sociais, e esse site, a pergunta era bem clara: você é contra ou a favor a manutenção das charretes? O contra deu 96, não sei quanto, lá contra 6 e uns quebradinhos lá. Isso aí é quase que uma aprovação já antecipada do anteprojeto, porque se esse anteprojeto volta para o plenário, diante de uns números desse que nós estamos assistindo, é muito difícil que não seja aprovado, não é, Cissa? Tem vereadores que não são a favor. Uhum. Né? Tem vereadores que já se posicionaram contrário a esse anteprojeto de lei. Com qual argumento? Para mim, nenhum argumento. Eu queria que ele desse um argumento à sociedade. Eu acho que é importante, né, dar um argumento à sociedade. O que eu entendo assim, olha, a gente estudou, elaborou, analisou muito tempo isso. E não é de hoje que a gente está debatendo isso, essa questão dos maus tratos, da charrete, da questão dos animais ficarem na chuva. Eu recebo, assim, todos os dias, pelo menos uma foto, um registro de alguma coisa que está acontecendo em relação às charretes do município. Então, não foi assim de uma hora para outra que vem. Esse processo já vem sendo construído há muitos anos. E o que acontece é que eu fiz uma enquete também na minha rede social, deu 97 contra 3. Os outros vereadores também acabaram fazendo. Né? Fizeram... Acaba batendo com o do site, sim, né, que eu sim. mencionei. O do Jornal da Cidade também foi feito, deu uma média muito parecida. A população não aceita mais. Né? Então, é um ponto pacífico que a gente precisa estudar e entender. Agora, vão mudar a maneira de lidar com esses animais? Vão mudar a maneira de eles permanecerem nos pontos? Eu conversei com vários veterinários, né? E eu quero aqui registrar assim, o meu respeito pela Associação Protetora dos Animais e a Associação dos Charretistas, que eles ali também estão defendendo o ponto de vista. O que não dá é para a gente fazer um enfrentamento de uma forma muito ofensiva, né? De que as pessoas têm que ter um pouco mais de respeito umas com as outras. E os charretistas têm que entender de que ninguém é contra eles, mas é contra a maneira como se trata os animais do município de Poços de Caldas. E eu acho que a gente precisa de ter um ponto final a esse imbróglio todo que vem acontecendo. Ô Cissa, o assunto traz discussão assim, em 3 políticas públicas, né? A política de turismo, a política da saúde e também assistência social, até pensando numa continuidade de outro trabalho com relação aos charretistas, né? Assim, mas vamos trazer, a Câmara Municipal, nesse tempo de estudo, tem hoje uma visão da política de turismo, do impacto que os charretistas trazem para o município, ou outras possibilidades de melhorar ou construir outras formas de se buscar alternativas para o turismo de Poços? Sim. Eu até falei com a Denise, do Demutran, da Defesa Social, que é importante a gente ter esse canal, né, e a gente se informar. Existem alguns dados que é muito importante. Primeiro, de que os charretistas, para eles serem taxados como tração animal, se o prefeito decidir que vai ser regulamentar como tração animal, eles vão ter que ser emplacados e eles vão ter que pagar multa.
como se fosse um veículo. Por quê? Porque se eles querem se enquadrar em tração animal, tem que seguir as regras de trânsito. Vão ter que seguir numa velocidade, vai ter que a prefeitura fazer uma pista exclusiva com uma velocidade, e aquela velocidade vai ser controlada. Não vão mais poder parar em qualquer lugar. Nas calçadas, nos comércios, não vão poder parar, porque carro não para. Vão ser passíveis de multa e perda da carteira de habilitação. E é isso que as pessoas têm que entender, de que hoje não acontece isso. Então, se partir do princípio de que vai se fazer regulamentação como tração animal e eles vão ficar dentro do Código de Trânsito Brasileiro como se fosse um veículo de tração animal, vão ter que pagar multa. Não vai mais poder receber advertência, porque o Demutran, a Secretaria de Defesa Social, manda às vezes uma advertência, porque está parado em lugar irregular, para no lugar de 2 faixas de veículo, tem que pagar a zona azul. Tem que ser enquadrado dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Se é isso que eles querem, então vai ter que ser enquadrado dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Então, é importante deixar claro isso. Uma pista exclusiva, velocidade, não pode parar nas calçadas, regulamentação do trânsito como se fosse um automóvel. Um veículo de tração animal é um veículo, né? E aí a gente precisa pensar, o turismo de Poços de Caldas, eu não vi em nenhum momento o secretário de turismo se manifestar, nem favorável nem contrário. E nem se ter propostas para, vamos fazer regulamentação, vamos olhar como um trânsito, como uma atração turística. E eu quero dizer que eu lamento, porque me parece que não existe uma política de turismo no município de Poços de Caldas nessa gestão. Falta muito para se ter uma política de gestão de turismo no município, né? Olha que você vê como é que está essa situação dos pontos turísticos. Caminha um projeto para a Câmara para fazer uma PPP, né? Parceria público-privada, para terceirizar os pontos turísticos. Aí o secretário manda um ofício pedindo à Câmara para que a Câmara vote o mais rápido possível. Aí tem toda a situação que faz uma reunião com o BDMG, que fez um levantamento. E agora retira o projeto de lei da Câmara. Então, me parece que não tem uma política de turismo no município com muita seriedade. Então, a gente fica assim à mercê, falta informações. Existem informações extraoficiais e que as pessoas vêm nos informando e que a gente vai levantando esses dados, que eu não posso afirmar se é verdadeiro ou se é falso, mas de que tem charretista que tem 6 charretes. E que tem situações, isso daí eu estou dizendo, depois os charretistas não vão lá falar que eu estou afirmando, é porque a gente recebe essas informações e a gente tem que filtrar tudo isso para depois... E volto a dizer, as redes sociais estão cheias dessas informações. Cheias. Não é você, não sou eu, não é o Elvio que está... As redes sociais estão bombando com essas informações. Exatamente. 6 charrete, que existem problemas que menores dirigem. Primeiro que menor não pode dirigir, porque para se ter um veículo de tração animal, tem que ter uma habilitação. Todos ali são habilitados? E se acontece um acidente no trânsito, né, e com vítimas? Um carro, a semana passada me falaram que uma charrete bateu num carro e aí o carro ficou todo estragado. Então a gente tem que apurar todos esses fatos e a gente tem que fazer de uma forma que o município de Poços de Caldas tenha uma regulamentação séria e que a gente preserve a vida das pessoas, né, que correm um risco, e a vida dos animais. Chega um questionamento aqui pelo 3721-6955, que é o telefone que está à sua disposição. Questionamento do Natalino, nosso amigo Natal aí, que manda um abraço. Natal presumo eu que seja ele, não é? O Natal é um charretista e está dizendo o seguinte: pergunte para a Cissa se ela vai cuidar das famílias e dos cavalos também. Sim, é uma política pública que a gente contempla no artigo 5º, inclusive eu falei com ele na rua e falei que com ele eu converso com respeito e responsabilidade, da mesma forma que ele vai me tratar. Se ele começar, ele foi das pessoas que chegou muito exaltados dentro da Câmara na terça-feira, gritando com os vereadores, não entendeu que era um anteprojeto de lei. Depois, na quarta-feira, eu tive a possibilidade de encontrar com ele na rua e explicar que é um anteprojeto de lei. Isso contempla, sim, dentro do artigo 5º. Só que o poder público tem que ter uma responsabilidade de fazer uma transição. E essas pessoas têm que entender de que elas têm que buscar outras alternativas. Porque não vai ser para sempre que eles vão ser charretista. Porque daqui a pouco o dono de uma charrete morre, e aí, como é que vai fazer com essas famílias? Tem que pensar nisso. E principalmente agora, e é bom alertar, com essa deforma da Previdência que vem por aí, que vai acabar com todos os benefícios dos trabalhadores. Vai tirar o direito dos trabalhadores. Os charretistas pagam para que eles possam se aposentar?
Se eles pagam, eles têm que tomar muito cuidado e preocupação com essa reforma da Previdência que vem aí, que é uma reforma que vai acabar com os direitos dos trabalhadores. É importante as pessoas saberem disso, de que uma coisa tem a ver com a outra. E dentro do artigo 5º vai se construir Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Governo, Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho, estão todos contemplados para se fazer um processo de transição. Ninguém está pensando em deixar essas famílias à mercê. Agora, a gente tem que pensar também que existem outras famílias que perdem os empregos, né? Porque empresas vão falindo, né? E aí a gente também tem que pensar como um todo. Não exclusivamente nessas famílias só de charretistas que a gente tem que pensar. A população brasileira está com um nível de desemprego de 14 milhões de trabalhadores. Ainda dentro do assunto turismo, que você abordou um pouquinho, me permita fazer um breve adendo aqui. Lamentavelmente, uma matéria que já foi ao ar, inclusive aqui no jornalismo do TV Pós, o antigo restaurante lá no alto da Serra de São Domingos, né, que estava todo reformadinho, todo bonito, foi vandalizado de uma maneira absurda. De 180 vidros, 100 foram quebrados. É uma coisa absurda, o nosso patrimônio estar ao léu, estar ao Deus dará, haja vista e guardadas as proporções, comentava isso com o Elvio aqui fora do ar, guardadas as proporções, há pouco tempo vimos aquela destruição nefasta da casa de chá no Recanto Japonês, que não vai ser reconstruída, porque é caro, não é? E agora a gente assiste essa depredação lá no antigo restaurante do Alto da Serra de São Domingos. Nós não podemos mais nos tornarmos reféns desses atos de maldade contra aquilo que é de todos nós. Não é? Lamentavelmente, a vigilância dos nossos próprios está um caos. A grande verdade é essa. Né? Eu acabei te interrompendo? Não, eu acho sensato a sua colocação e necessária, Pedro, porque a gente sabe que é uma situação, onde está o poder público que não fiscaliza, mas onde está a população também, que não traz a sua contribuição nessa fiscalização, Sim. nessa participação Sim. e nesse cuidado. Eu acho que é um conjunto de situações, mas há de se ressaltar quando a gente tem essas situações lamentáveis com o nosso patrimônio, a gente encontra aí ausências, sim, de política pública em todos os sentidos. Eu não sei se eu sou apaixonado demais por Poços de Caldas, então isso me entristece de uma maneira, sabe? Quando eu vi a notícia, já estragou meu dia. Sinceramente, estragou meu dia. Quero mandar um grande abraço lá para Porto Alegre, onde nos assiste o nosso conterrâneo, Dr. Fernando Prati, fisioterapeuta, está lá. E o Edson Herrera, deixando um abraço para você, Cissa. Bom dia a todos. Ele faz a seguinte colocação: para dar um destino aos charretistas, me veio uma ideia. Qual a possibilidade de transferir os charretistas e as suas charretes para o Country Club e que os charretistas fiquem impedidos de transitarem no centro da cidade? Lá acredito que os animais poderão ser melhor tratados e atrapalharão menos o trânsito, também gerando menos risco de acidentes. Muito boa proposta. Inclusive, na outra legislatura, eu tive um anteprojeto encaminhado nessa natureza. Como a gente estava no primeiro ano do estudo, lá em 2010 que eu fiz esse anteprojeto. Porque ali, vocês lembram que tinha um estábulo, né? Antes de ter aquele campo de futebol dentro do Parque Municipal. Tinha um ponto de cavalo. Um ponto de cavalo, exatamente. Isso há muito tempo atrás. Porque eu sou nascida e criada em Poços de Caldas, eu conheço bem, eu me lembro. E eu acho que era importante a gente começar esses debates, e a proposta dele é muito importante. Porque ali no Country Club a gente já tem algumas atrações, né? Tem o barquinho, tem os patinhos, né? Pode ser uma possibilidade. Eu acho que tudo é importante, e eu acho que é importante a gente analisar todas as formas. Né? Em nenhum momento a gente quer acabar com as famílias, quer acabar com o sustento das famílias, mas a gente quer acabar com os maus tratos e quer acabar com a forma como isso vem feito, realizando. Porque eu quero só entender, eu quero que as pessoas entendam o seguinte: se forem taxados como tração de veículo animal, eles vão ter condições de manter as charretes, pagando imposto, pagando as multas que vão sofrer. Também é outro ponto. Porque é muito fácil, do jeito que está, não tem penalidade, porque recebe uma advertência porque para errado. Para em cima das calçadas, não pode. E aí, nós vamos ter que ter pontos iguais pontos de ônibus para essas pessoas embarcar, desembarcar. Não vai poder ser dessa maneira.
Ô, Cissa, na verdade o Código de Trânsito traz que é um veículo por tração animal, já está cobertado pelo Código de Trânsito. Aí necessita sim dessa regulamentação do Poder Público Municipal, seja como isso vai se dar. Eu preciso até consultar, mas acredito que tem uma lei municipal imposta que traz sim uma necessidade de regulamentação dos veículos por tração animal e também tração humana, que tem no Código de Trânsito também. Sim. Essas até de coleta de material reciclável, que acaba tendo essa tração humana, também tem uma regulamentação do Código de Trânsito nesse sentido. Então, acho que cabe sim ao Poder Público Municipal, o anteprojeto vem em bom momento para trazer o assunto de discussão e à tona, regulamentar a situação. Com certeza, eu acho que é muito importante esse debate e essa regulamentação. Porque de uma forma ou de outra vai ter que ser regulamentado. Ou vai ser por extinção da tração, ou vai ser por regulamentação da tração animal, com emplacamento, com as devidas taxas, né, com os devidos tributos do município e com as devidas regras do trânsito do município. Pergunta de curioso para a vereadora. A grosso modo, vereador, o que você acha que vem do Executivo acerca desse anteprojeto? Assim, a grosso modo. Como que o Executivo deverá se posicionar, na sua opinião particular? Ele deu uma entrevista, né? Eu recebi... O prefeito municipal de Poços de Caldas, o Sérgio Azevedo, deu uma entrevista dizendo de que já era um pensamento dele e de que ele tem ouvido o clamor da população, né? Para que ele vá tomar essa decisão o mais rápido possível. Umas conversas de bastidores que eu fiquei sabendo é que ele já tinha se posicionado que ele encaminharia um projeto de lei. Só que aí nós antecipamos, porque eu não faço parte da base do prefeito, né? E na cabeça do senhor prefeito eu nem faço parte, que eu nem sou representante da população, porque numa das declarações dele, os representantes legítimos da população de Poços de Caldas são os vereadores da base dele. E eu acho que o prefeito está mal informado, né? Os vereadores eleitos pela população são os representantes legítimos, independente de ser do PSDB, do PSL, do PT, do PSDB, todos os que foram eleitos, os 15 vereadores são representantes. Então, ele já se manifestou de que vai encaminhar o projeto de lei o mais rápido possível. Mas, no plano de governo dele, ele disse que ele não extinguiria a charretes. Então, essa é a proposta do plano de governo dele, não era extinguir charretes, era regulamentar, mas até agora não fez a regulamentação. E também não sei se ele vai voltar atrás desse plano de governo. Até porque poucas promessas do plano de governo, poucos compromissos do plano de governo dele, ele cumpriu. Muito bem, nós temos mais um intervalo rápido e vamos voltar daqui um pouquinho para o último bloco da edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas. Continue com a gente. Muito obrigado, de volta com você e para você aqui nos estúdios da TV Poços, ao vivo com a vereadora Maria Cecília Figueiredo Pípari e a nossa querida amiga Cissa. Retribuo aqui, se você me permite, Cissa, o beijo que estamos recebendo da Ana Santos, que está lá nos Estados Unidos acompanhando a edição de hoje. O Edson faz uma outra colocação. Pedro, baseado na sua colocação acerca do problema lá no antigo restaurante do Cristo Redentor, quero deixar claro, o Edson posta aqui, que precisamos apoiar, eu acabei me perdendo aqui, precisamos muito da aprovação da PPP do turismo, é o que ele posta aqui, somente assim teremos nossos pontos turísticos revitalizados, bem cuidados, deixando de gerar custos para a prefeitura e, melhor ainda, gerando receitas ao município. Patrícia Zangiacomi. Patrícia, tudo de bom para você, viu? Muito obrigado. Compartilhe do bom senso da vereadora Cissa. Espero que este assunto seja resolvido da maneira mais tranquila e justa possível. Não é? Sim, eu também espero que seja justa. Até porque eu nunca pensei em injustiçar um grupo e justiçar o outro. Porque eu não faço justiça com minhas próprias mãos, eu acho que é importante a gente deixar claro. Mas é importante a gente debater com muita responsabilidade e seriedade. Nós estamos vivendo numa cidade em evolução, né? As coisas estão evoluindo, né? Então eu sou uma pessoa saudosista, lógico, tenho aquele pensamento das tradições, respeito muito, mas a gente tem que pensar de que
está passando dos limites, né, essa regulamentação ou essa maneira de ser uma atração turística que já passou da hora de ser debatida com muita seriedade. Quanto aos pontos turísticos, a PPP, eu também acredito que seja importante a gente debater, mas debater com muita responsabilidade, porque não se pode tirar a responsabilidade do poder público e jogar, né, através de PPP, que no futuro pode não ser tão produtivos para o município. Né? Porque, na realidade, nós vamos pensar que nós vamos cobrar dos pontos turísticos para as pessoas entrarem dos Poços Caldense, quanto que vai ser o custo para a entrada dos pontos turísticos, vai ter uma viabilidade? E também tem que pensar nessas pessoas, já que nós estamos falando de tradição, pessoas que têm as bancas, as barracas e os pontos nesses pontos turísticos há muitos anos. Porque já que a gente está falando das tradições da charrete, a gente tem que pensar nessas famílias também. Porque se tirar essas pessoas, né, desses pontos turísticos, a prefeitura vai ter uma solução? Então a gente tem que pensar. E a gente tem que pensar de que esse projeto de PPP, que foi encaminhado para a Câmara, a gente tem que analisar alguns pontos. Por quê? Porque, intrinsecamente, ali se colocava de que se faria uma PPP dentro da nossa serra, que é um patrimônio, é tombada pelo patrimônio. Não podemos fazer isso. E falando de tradição, a gente tem que pensar nos nossos patrimônios. Tem um projeto tramitando na Câmara, né, que eu até mandei com o DEFAT. Por quê? Porque você tem a ideia de fazer uma construção de um prédio de 10 ou 12 andares ali no Conde Prates, que é um patrimônio tombado. Ah, mas é importante porque vai aumentar a altura, que ali é 4 pavimentos, que pode, mas querem aumentar para 10. Ah, mas é importante porque eles vão manter a restauração do patrimônio. Até quando a gente vai pensar de que para a gente ter um benefício de restaurar um patrimônio do município, a gente tem que abrir mão e aumentar pavimentos para uma empresa privada? Mas essa metragem que a vereadora está mencionando ali nesse local é por conta do patrimônio ou por conta da localização? Por conta da localização. Essa localização não vale também para aquele patrimônio. morro atrás do prédio da Câmara Municipal, do edifício do Alcita? Sim. E ali vai ser construída uma torre enorme, ou mais de uma, não sei. Mas a Câmara já está questionando essa situação, né? Porque não dá para a gente ficar aumentando e construindo prédios e mais prédios. E o que falta no município de Poços de Caldas, eu estou cobrando há mais de 2 anos, plano diretor do município, a revisão do plano diretor. Nós estamos 12 anos atrasados com essa revisão do plano diretor. Entra administração, sai administração, vamos mandar o plano diretor. Qual que é o cobro medo? isso desde 2010. Qual que é o medo, vereador, desse plano diretor não ser concluído, da revisão não ser concluída? Era para ter sido revisado em 2010 na gestão do ex-prefeito Paulo César Já Silva. são 9 anos atrás. Não passou na revisão do ex-prefeito Heloísio. Ele encaminhou à Câmara, mas os vereadores da base do prefeito, o prefeito pediu para retirar no final do ano, mesmo com tantos estudos, até do próprio ex-vereador Thiago Cavelan, que agora é secretário de Planejamento. E nós já estamos 2 anos dessa gestão e o plano diretor, a revisão não vem. E aí tem problemas. No bairro Elvira Dias, que a população reclama, de que constrói prédios enormes. No Cascatinha, nós estamos analisando um projeto de lei lá para proibir as construções maiores, mas é tudo remendo dentro da lei. Então, nós precisamos ter muita seriedade e responsabilidade. E eu fico feliz de eu estar a par de todos esses assuntos. Por quê? Porque nós precisamos pensar a cidade como um todo. Né? O trânsito, a mobilidade do trânsito, a preservação do patrimônio, as tradições, cultural, as políticas públicas de promoção social, respeito às pessoas em situação de rua, respeito às entidades. Né? O Elvio sabe muito bem da nossa luta em respeito às entidades do município de Poços de Caldas, que muitas vezes são taxadas como entidades que querem dinheiro do poder público. Não, gente. Se não existem as entidades, o poder público não consegue fazer política pública. De abrigamento para crianças, de educação, de abrigamento para as pessoas em situação de rua. Tudo isso é responsabilidade do poder público. Iniciativas culturais. Iniciativas culturais. Esportivas. Isso. E Poços de Caldas tem um diferencial perto de outros municípios, que o terceiro setor, as entidades sociais, ela tem todos os segmentos aqui. Cultura, assistência social, saúde, numa amplitude que dá um enorme suporte ao poder público para a realização das políticas públicas de uma maneira até mais barata, se a gente equalizar tudo isso. Sim. Vereador, ainda que matematicamente a oposição nessa legislatura seja diminuta, no todo, a senhora tem gostado do trabalho da atual legislatura? Eu tenho algumas críticas a fazer. Primeiro que não se pode confundir
vereadores, legislativo com o executivo. Isso tem ocorrido muitas vezes, né? De que o poder legislativo fica à mercê das respostas do poder executivo ou tentando defender o poder executivo a todo custo, mesmo em projetos que são inconstitucionais, ilegais, né? Formas que vão atrapalhar o andamento da cidade. Eu fui uma das vereadoras que no início saiu em defesa da população em relação ao ITBI no município de Poços de Caldas, em relação à instrução normativa, como foi feita. Instrução normativa secreta que não foi publicada e as pessoas não sabiam. Então muda-se, né, através de instrução normativa e não não passa-se por lei. O legislativo tem que ser respeitado. Aí susta a instrução normativa, o prefeito ainda continua, né, designando aos seus secretários que continuem mantendo a forma de cobrança. Aí vem todo esse problema do IPTU. Também fui uma das primeiras vereadoras a sair na defesa da população em relação ao IPTU. Não quero ter mérito, não é isso, mas é importante a gente dar nomes, né, e dar mérito a quem tem mérito, porque aí agora vem toda essa situação de que eu fiz, aconteci, tá lá os registros, é importante deixar claro. E é importante também lembrar de que o vereador tem que fiscalizar o poder executivo. Muitas vezes isso não acontece, principalmente dos vereadores da base do prefeito. Né? Leis que são inconstitucionais, decretos que são inconstitucionais. Ah, mas o prefeito está com boa vontade. Tá bom, gente, boa vontade é cumprir a legislação, é cumprir a Constituição brasileira. Isso não é desmérito de ninguém. Ele pode ter a maior boa vontade do mundo, mas ele tem que fazer só o que está dentro da lei. Fora da lei não pode. E aí nós tivemos um avanço muito grande, eu faço parte da mesa diretora, né, e eu estou muito feliz com a presidência do professor Carlos, que é uma pessoa que eu achei que eu ia ter problemas dentro da mesa diretora, e pelo contrário, estou sendo muito bem recebida e a gente está tendo um bom diálogo, que a gente quer melhorar o sistema da Câmara, aumentando a participação da população, e no aumento da participação da população, as reuniões de comissões agora são abertas, são gravadas. E o próximo passo que eu gostaria muito é que fossem transmitidas ao vivo, para a população saber de que é muito importante as reuniões de comissão, que dali saem os pareceres para os projetos de lei que vão para a votação. Uma última colocação bem rápida aqui, que o nosso tempo está realmente eu falo esgotadíssimo. Muito, né? Não, é o tempo, é que o programa é bom. O programa bom passa rápido, é sempre assim. Mais uma última colocação do Edson Herrera. Ele diz o seguinte: sou conselheiro do CONDEFAT, convido a vereadora a verificar melhor como está sendo tratada a restauração do casarão do Conde Prates e da solicitação da construção do prédio ao lado mencionado. Ao contrário do que a vereadora fez entender, o CONDEFAT está tratando com muita seriedade e competência esse assunto. Sim, por isso que eu encaminhei o projeto de lei que está tramitando na Câmara para o CONDEFAT, para o CONDEFAT se manifestar. Porque o projeto de lei da Câmara autoriza o patrimônio a mudar o grau do patrimônio. E isso me preocupa muito. Né? Não estou dizendo que o CONDEFAT, pelo contrário, tenho muito respeito pelo CONDEFAT, acho que é um órgão que tem muita responsabilidade, mas eu espero que a gente olhe com muito carinho e responsabilidade, porque é um patrimônio e precisa ser olhado com muito zelo. Se me deixassem, eu esticaria o programa até ladear ali com o canal aberto do Antônio Carlos, né? Já passaria a bola para ele, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotadíssimo. E de uma maneira muito carinhosa, quero agradecer a gentileza da vereadora Maria Cecília Figueiredo Opípari por ter estado conosco aqui, dando uma clareada, principalmente no assunto do anteprojeto pertinente à charrete. Cissa, muitíssimo obrigado, você foi de uma gentileza muito grande com o programa. Eu que agradeço sempre o convite e me coloco à disposição dos charretistas, dos advogados dos charretistas, dos conselheiros do CONDEFAT, da população de uma maneira geral. Meu gabinete está aberto, eu estou lá na Câmara todos os dias. Nas terças e quintas, que a parte da tarde a gente tem um pouco de dificuldade, porque a gente tem as sessões de comissão e a sessão ordinária, mas eu sempre estou à disposição da população. Acho que é muito importante esse canal aberto e esse diálogo com a população. Quero aqui agradecer e cumprimentar o Elvio, uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, e a você, meu amigo Pedro Bertozzi, amigo de longa data. Muito obrigado, Cissa. Elvio, mais uma vez, leve consigo aí o nosso muito obrigado e o nosso abraço pela brilhante participação de sempre. Uma vez eu que agradeço e também, Cissa, eu retribuo as suas colocações, porque é sempre bom discutir com você e trazer tantas questões boas para o nosso município. E a você que esteve conosco, nosso muitíssimo obrigado e o desejo de plenitude de felicidade para esse seu dia. Um abraço.